Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o João Henrique, sou graduando de Geografia, licenciatura pelo IFB do Riacho Fundo. Eu estou hoje acompanhado do Cauã Silva, graduando de Ciência Política pela UNB. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Saúdo também os companheiros que estão aqui comigo hoje. Muito obrigado pelo convite. Fico muito feliz de estar podendo falar aqui sobre essa pauta com vocês. Acho que é um tema muito interessante que a gente vai conseguir desenvolver um assunto muito promissor daqui pra frente. E com o Rufino Gabriel, ex-graduando de Engenharia, também pela UNB do Gama. Boa noite, boa tarde, bom dia. Queria agradecer, João, pela oportunidade de estar aqui e poder debater essa pauta que é tão importante para a sociedade presente e para a futura. É muito bom pra mim ter não só os meus amigos pessoais discutindo um tema tão interessante como esse. A gente pode ter várias visões de diferentes cursos sobre esses assuntos. Estão ficando cada vez mais contemporâneos, né? Os conceitos que a gente vai discutir hoje, do professor Dr. Alberto Acosta e do Ulrich Brand. O professor Alberto, ele é um economista que tem formação na área de ciência política, e o professor Ulrich Brand, ele é um cientista político alemão da Universidade de Viena. Eles fizeram um livro conjunto chamado Pós-extrativismo e Decrescimento, as saídas do labirinto capitalista. Vamos começar hoje então trazendo um vídeo de uma entrevista feita por alguns professores aqui do Brasil sobre esse livro. A gente vai ver o início da entrevista, porque eles fazem uma bela definição, que é o que a gente vai trabalhar. O professor Ulrich Brand sobre o decrescimento, e o professor Alberto Costa, ele vai falar sobre pós-extrativismo, mas vai fazer uma análise dialética. O vídeo, ele tá traduzido em legenda e... Puedo hacer una pregunta respecto al título, porque esas dos expresiones, post-extractivismo y decrecimiento, no son tan usuales en el debate público en Brasil, en América Latina. Son expresiones que son mucho usadas por personas que están mirando el debate ecológico, los desafíos ecológicos del mundo. Y en la introducción del libro, Maristela Svampar se acuerda que Frederick Jameson dice que hoy día es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Entonces, ustedes acá están proponiendo que el post-extractivismo y el decrecimiento son posibles salidas al capitalismo. ¿Podrían explicar por qué son salidas y qué exactamente quieren decir con decrecimiento y post-extractivismo? En un lado del libro argumentamos que el post-extractivismo y el decrecimiento son condiciones para realizar el buen vivir, y son condiciones que superan el imperativo del crecimiento capitalista. Yo hablo sobre Europa y de crecimiento, y después Alberto sobre el post-extractivismo. Hay un debate a partir de la crisis del 2008, que obviamente la gran dependencia de las sociedades capitalistas en el norte, pero también a nivel global, causa problemas. El crecimiento y la orientación hacia los mercados financieros, hacia las fuerzas vinculadas con los mercados financieros, pero también la industria, que necesita cada vez más recursos naturales que otras partes del mundo, no causa más estabilidad, que es el gran tema del siglo XX, que el crecimiento significa mediante distribución, mediante el estado de bienestar, cierta estabilidad también para las capas populares. Y el argumento que ya empezó en los 70s, retomamos la discusión de Ivan Illich y André Gortz de los 70s, pero sobre todo a partir de 2008, que quedó claro que hoy estamos en una crisis, y la crisis tiene que ver con la constelación capitalista, con la orientación hacia el crecimiento, que no es solamente la acumulación de capital, claro, es fundamental, pero también que está inscrito en la política estatal, en las prácticas cotidianas de la gente, pero obviamente crea cierta inestabilidad. Entonces, la salida del laberinto capitalista, que es el subtítulo, el laberinto es que no hay salida bajo condiciones capitalistas para la mayoría. No, sabemos que para pocos, también para las clases medias en el norte global, y también tal vez aquí en América Latina, el crecimiento capitalista todavía tiene que ofrece algo. Y hoy en día la cultura capitalista nos cuenta que el bienestar está asegurado con el crecimiento capitalista, con todas las fuerzas, con toda la legitimidad de la inversión privada, de las relaciones de poder, y la perspectiva de decrecimiento dice no.
tenemos que repensar qué es bienestar, cómo trabajamos, cómo consumimos, cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo nos vestimos, cómo creamos ciudades y estas cosas. Lo vamos a gestionar más tarde. Y yo creo que es el punto fundamental y es la salida del laberinto capitalista. Por detrás de todo este debate hay una lectura de un capitalismo específico. ¿Cuál es ese capitalismo? ¿Y qué herramientas tenemos para repensar la izquierda en este nuevo contexto, en este capitalismo contemporáneo? Yo sintonizaría la reflexión a partir de lo que ya se dijo anteriormente. A primera vista, esta discusión del decrecimiento económico pertenece al mundo del norte y la discusión del post-extractivismo pertenece al mundo del sur, a primera vista. Hay que notar una diferenciación. Las ideas de decrecimiento vienen desde el mundo de la academia y paulatinamente se están transformando en la base de un movimiento, diría un movimiento social, con mucha fuerza en el norte, que tiene ciertos adeptos en el sur. El post-extractivismo no proviene desde la academia. El post-extractivismo es una lucha cotidiana de una cantidad enorme de comunidades que resisten frente a los embates de los extractivismos en plural. Extractivismo minero, extractivismo petrolero, extractivismo forestal, extractivismo agrario. Hay distintas formas de extractivismo que están afectando las comunidades, la vida de las comunidades y el equilibrio ecológico. Y frente a eso la gente está resistiendo. Hechas esas dos diferenciaciones, para sintonizarme en tu preocupación, que me parece que es clave y hay que ir aterrizando en la coyuntura, los gobiernos progresistas de América Latina, de una u otra manera, siguieron dentro del mismo laberinto, buscando resolver los problemas sin pretender salir del capitalismo, primer gran error, y segundo grave error, apostando por el crecimiento económico a como dé lugar en base a crecientes extractivismo. Vean lo que hicieron todos los países en América Latina con gobiernos progresistas. Fueron una suerte de opciones puestas en marcha para profundizar los extractivismos. El caso brasileño. Brasil da paso a un proceso de reprimarización acelerado con los gobiernos del PT y hay un proceso de desindustrialización. ¿Cuánto exportaba Brasil de materias primas al inicio del gobierno del PT? Algo como 60-62%. Terminan exportando cerca del 80%. Todas las ventas externas son materias primas. Entonces hay una suerte de apuesta por los extractivismos, porque Brasil, Ecuador lo mismo, Bolivia, Venezuela mucho más, son presas de esta lógica que se deriva de lo que María Estela Svampa definía como el consenso de los commodities. Y entonces toda América Latina, con gobiernos progresistas y gobiernos neoliberales, apuestan a sacarle el máximo provecho a esa ventana de oportunidad que se da en el mercado mundial. Los precios de la materia prima son altas, hay una gran inversión para obtener cada vez más recursos naturales y se embarcan en eso. Y lo hacen buscando el crecimiento económico por la senda del desarrollismo. Yo hablaría, si ustedes quieren, como se dice en Brasil, de un nuevo desarrollismo, que no tiene una diferencia que afecte de manera estructural la matriz de acumulación capitalista ni la matriz de la transformación productiva. No se da, la misma estructura productiva se mantiene, y esa es una de las tantas explicaciones por qué estos gobiernos progresistas entran en crisis. Y aquí una puntualización. Para mí progresismo no es igual a izquierda, hay una enorme diferencia si nos remitimos a los planteamientos iniciales de las izquierdas. Vamos acompanhar aí, pode fazer. Voltando aqui, né? Então, a gente voltando aqui ao tema de, tipo, como eu falei, apesar de estar dentro da estrutura mercadológica, pensar no pós-extrativismo também como uma perspectiva política, como
uma forma, não só como um conceito social de análise sobre as comunidades em particular, mas assim como a gente tem a perspectiva da via política levar como uma, uma forma de norteamento ideológico e político, é muito importante, no sentido de pensar que todo o país ou todos os multiníveis e os setores desse país, se a gente está pensando não em um nacional desenvolvimentismo, mas em uma busca por uma ruptura institucional que vai nos permitir fazer o rompimento com a expansão capitalista, a gente está pensando que tem que ser tomado por todos os setores do nosso país. Ou seja, fazer essa perspectiva de reconhecer, bom, a gente tem uma ampla, por exemplo, nossa maior força é a produção agrícola, e ali a gente tem a produção agrícola sendo totalmente destinada para a exportação, como foi citado pelo professor aqui. A gente tem essa exportação ocorrendo em grande escala cada vez mais pelo nacional-desenvolvimentismo, quando a gente sabe que não só o benefício do que é produzido aqui só chega para o povo por meio dos que são menos favorecidos, ou seja, a agricultura familiar, como também o papel de reestruturação do clima, em grande parte, está nas mãos das pessoas que também estão nessa agricultura familiar, porque são famílias, geralmente, de pessoas pretas, aquilombadas ou camponeses, sabe? E eles contribuem bastante para a reforma do clima. E o clima é um mercado atualmente, né? Então, se a gente tem uma mudança institucional dentro do país que vai permitir com que toda essa área verde que não está sendo utilizada, por exemplo, porque a gente não está só falando da produção de carbono por meio da plantação de cana, a gente também está falando da reutilização do bagaço, sabe, da cana para poder produzir energia reciclada. Então a gente está pensando nas áreas que estão desmatadas pelo país também, sabe? Então esse esforço para fazer uma reestruturação do nosso sistema econômico e focalizando a formulação de uma energia limpa não é só a produção de um nacional desenvolvimentismo limpo, mas também uma estrutura de norteamento anticapitalista, né? Anti-extrativista. Então, pensando no pós-extrativismo, se a gente pensa em um sistema assim, que ele pode ser compartilhado tanto pelas comunidades quanto pela instituição, é necessário. O que a gente tem que pensar é só qual o nível de permeabilidade desta instituição por meio das estruturas capitalistas, da empresa privada, do interesse privado, sabe? E isso é muito mais difícil. Eu achei muito interessante você trazer a agricultura familiar. Dá pra gente trazer, né, puxar esse gancho, falar do professor Alberto, porque é um movimento social também a agricultura familiar. Os grandes fazendeiros, eles têm como principal objetivo a exportação. Então, eles não vão, por exemplo, produzir o que o Brasil precisa ou quer consumir. Ele vai produzir o que o mercado exige, está melhor no mercado. A possibilidade de a gente, por exemplo, ter um barateamento do biocombustível através da cana-de-açúcar e da soja no Brasil não vai ser impedido, porque pro grande agricultor vale muito mais a pena você vender esses produtos, né, exportar eles, porque vai ter um maior lucro, né? Então, parte desse movimento popular vem da agricultura familiar, de sobreviver, não só, claro, ali do que eles produzem, mas de alimentar os dos seus. A gente tá falando de quem vai comprar na feira, dependendo do que você for comprar no mercado, porque o grande agricultor, ele pouco varia no que ele planta, porque para ele não compensa. Ele vai precisar ter um cuidado diferente para cada tipo de produção. Se ele tiver uma grande variedade de produção, ele vai ter muito mais trabalho do que ele precisaria. Então, o pequeno agricultor, ele traz essa variedade na mesa da população. Ele vai trazer mais frutas, hortaliças, face, couve, geralmente é o pequeno agricultor. Então, eu acho também interessante que o movimento popular, ele não necessariamente é uma coisa que diretamente está ligado a tentar quebrar essa extração direta da terra, né? Mas ele também tá na visão
mais micro, né? É sutil do mercado. Só finalizando o meu ponto, que eu esqueci de falar uma coisa, mas também adicionando muito no que você falou, e na real, invertendo os fatos aqui, adicionando primeiro no que você falou, é interessante pensar isso sim, na verdade, a dinamização do tipo de indústria que a gente tem, não indústria, mas produção, a versatilidade, a diversidade industrial, ela só nasce por meio da pequena agricultura. A gente tem ali um momento na formulação econômica do Brasil, onde em São Paulo, quando a gente começa a importar trabalhadores de outros países, um dos sistemas que se cria é o que essas pessoas elas podem plantar coisas, sabe? Não só a produção da pessoa pelo senhor de engenho, sabe? Mas também a própria produção para a própria subsistência, porque é muito mais barato do que pagar um salário completo. Não para as pessoas negras, mas para as pessoas que são migrantes. E aí o que ocorre? Esse tipo de produção gera mercado. E aí, enfim, produção gera demanda. E aí a demanda por outro tipo de alimento cresce. A gente para de ser um país que consome todos os dias arroz com macaxeira, literalmente, sabe? E passa a consumir outras coisas. E isso é uma das maiores formas de expansão industrial em São Paulo. Por isso que São Paulo é um dos estados brasileiros que mais produz uma diversidade grande quando a gente está pensando em agricultura. E principalmente por conta dos japoneses, que não se limitaram a produzir só o que o senhor de engenho queria que fosse produzido, mas principalmente essa expansão deles pelo Brasil. Então, por exemplo, foi algo que o JK tentou replicar aqui em Brasília. Trouxeram os japoneses de propósito para que eles pudessem aqui usar da própria tecnologia para produzir as próprias coisas. Esse apoio, né? Não acontece por meio de um apoio, mas essa conjuntura do interesse institucional com o interesse da pequena produção, da produção que tem um norteamento interno, ele é uma arma que produz de fato, sabe? Produz de fato alguma diferença, tanto para crescimento econômico quanto para o bem viver das pessoas do país, né? Então a gente tem agora, partindo para o próximo e primeiro ponto ao mesmo tempo, um momento no qual a gente tem uma possibilidade da produção energética limpa, que vai ser um monopólio dos países que tem uma grande amplitude, né, em questão de tamanho mesmo, para poder produzir, e também grandes áreas em desuso, grandes áreas verdes em desuso, principalmente por conta do desmatamento, mas que podem ser recuperadas, coisa que a Europa não tem. Então a gente tem armas de uma espécie de monopólio desse mercado. E aí é por isso que esse pautamento não chega, por isso que esse pautamento ele não é apoiado internacionalmente, é algo que tem que surgir internamente mesmo. A gente não vai ver esse tipo de iniciativa de outro país no qual a gente possa copiar. É algo que tem que se desenvolver de maneira autônoma pelo país que a gente está vivendo agora. Outro assunto também, que voltando ali pro Ulrich, né? Ele traz a ideia do bem-estar, como você disse, o clima hoje ele é uma indústria também, né? E tem toda a ideia do quão bem eu quero deixar a população, por exemplo, num clima, mas a gente também traz as condições de poder de compra daquela população e que são muito alteradas pelo como os elementos naturais vão ser extraídos naquela região, né? Como os elementos vão ser encarados como recursos para a economia. Um exemplo disso é mineradoras, principalmente no norte, em Minas, mas focando no norte, onde é bem forte, né? Começar a ver migrações, né? Como refugiados, né? Migração forçada vinda daquela região por falta de condição de continuar naquele lugar, porque a mineradora ou a extração de madeira está acabando com a cultura local. Se for um povo nativo, indígenas, os quilombolas, que eles dependem da terra, dependem daquele ambiente para sobreviver, né? E a modificação da paisagem vai afetar diretamente eles. Ou então, trazendo para a grande cidade, você via, né? No início do século XX, final do século XIX, a migração do povo nordestino para o sudeste, que as condições de vida no Nordeste não estavam agradáveis. Não por causa do quesito extrativista na época, mas que ele teve muito impacto nessa época, num sentido contrário, né? Em vez da pessoa fugir do extrativismo, ela ia para lá. Os nordestinos iam pro sudeste em busca de emprego, porque o custo de vida no Nordeste era alto, mas não no alto sentido econômico, mas em alto de poucos recursos para muita gente, né? Então eles iam em busca de outros recursos ali em São Paulo, seja na indústria, seja no plantio, o que também ainda assim colaborou com esse alto custo de vida, já que vai reduzindo o estado de bem-estar
daquele povo imigrante, e a gente pode ver em, por exemplo, músicas, né? O Adoniran, ele traz muito sobre como o nordestino, ele tinha essa dificuldade de entender a cidade grande, né? Como ele sofria, como era até difícil atravessar uma rua, porque tinham carros agora, né? E isso tudo tá muito ligado no bem-estar, né? Com certeza. Com- Eu acho que essas evoluções estruturais, elas fazem uma diferença, tipo, absurda, assim. E uma das coisas que você falou, que eu achei muito interessante de eu fazer só um levantamento, foi essa perspectiva de como que eles iam em busca de uma vida melhor, em busca do extrativismo. Porque, como eu falei, é um tema que a ideologia da expansão capitalista e da produção em massa, ela é uma ideologia que é multinível, que atravessa todos os níveis, sabe? Que vai do nível institucional para o nível econômico, para o nível pessoal. Então a gente tem essa perspectiva de que o bem viver só pode ser alcançado por meio da produção em massa. E eu acho que é isso uma perspectiva que se deve mudar com o pós-extrativismo. É a perspectiva que parte do pessoal, e é por isso que é tão importante pensar sim nas comunidades, mas que eu também acho que tem que atravessar os outros setores, sabe? O setor da indústria, o setor institucional, entende? Eu acho que é uma coisa que tem como dar uma encaixada e uma amarrada para poder criar uma cultura que seja propícia a tomar medidas radicais em frente ao extrativismo em massa. Assim como meus caros apontaram, o extrativismo sempre esteve ligado a todas as questões do indivíduo, sociológica, como bem frisou a Dona Irã Barbosa, como bem frisou Cartola, mas em especial ela vem do lado econômico, porque desde sempre teve essa ligação entre economia e meio ambiente e Estado, porque a partir do Estado podemos ter uma condição boa, a partir do Estado do meio ambiente, no caso da preservação dele, que podemos garantir a vida equilibrada. E nesse fator econômico, muito traz em 2008, sobre a crise do subprime, que foi onde os Estados Unidos viveu pela segunda vez na história, que também afetou o mundo todo, uma crise econômica. É ele que é o berço da moeda, assim como vigora a moeda internacional, assim como viveu em 1929, em um momento que causou em vários pontos da sociedade no mundo inteiro brechas que muito bem o Cauã apontou como falhas estatais onde o Estado não pode chegar, e aí o ser tenta de alguma forma se manter lá, como muito bem o João apresentou, que não havendo mais formas na sua própria terra natal, onde muitas empresas foram para lá, e no século, principalmente século XIX, século XX, com a abertura do capital estrangeiro, de JK, para as empresas virem, principalmente montadoras, fazerem nas pequenas cidades as peças dos grandes automóveis, esse desenvolvimento econômico. Muito além desse desenvolvimento econômico, a degradação que essas mesmas cidades sofreram, como foi apontado. Como ocorreu em 2015, em Brumadinho, que são tragédias em a favor da economia. São tragédias com a pauta economia acima de qualquer custo, acima de um bem social, acima de um bem daquela cidade, que nunca mais poderá ser a mesma, com os mesmos laços afetivos, com o mesmo grau de complexidade da sua população. É isso que esse documentário vem trazer, vem enriquecer, trazer essa luz que, como diz o professor alemão, a economia sempre estará ligada ao crescimento político, ao pós-extrativismo, porque precisamos conciliar essa parte econômica, natural e social para que tudo entre em acordo, em harmonia e há um meio social equilibrado. Eu quero fazer uns apontamentos, fazer muitos apontamentos, na verdade, que é a perspectiva de que eu queria deixar bem claro sobre a perspectiva que eu tenho, que apesar de eu ter falado bastante sobre esse desenvolvimento, talvez de uma indústria que pudesse ser utilizada como uma arma anti-hegemônica, de certa forma, ainda assim eu encaro que quando o professor ele traz essa perspectiva do pós-extrativismo, ele está trazendo a perspectiva anticapitalista na sua máxima, né? Eu acho que eu não cheguei a expressar aqui que, para mim, o que parece é que dentro da ciência política a gente tem essa noção de que o progressismo, né, para esse professor pelo menos, ele está para a esquerda tal qual o lulismo está para o PT, sabe? É essa perspectiva no qual a gente pode até ter uma noção neoliberal de nacional-desenvolvimentismo que vai chegar a desenvolver uma perspectiva progressista, mas ela não vai ser uma perspectiva que vai estar em alinhamento com a ruptura institucional que está intrinsecamente ligada, sabe? A ideologia do professor, por exemplo. Então a gente pode ter um movimento trabalhista que vai estar ligado, a gente pode ir trabalhista mesmo sendo uma esquerda não revolucionária. Ainda assim, a gente tem que pensar essa maneira que é completamente
completamente contrária do descrescimento, porque o que a gente tem no descrescimento é essa concordância com o sistema vigente, porque diz respeito às pessoas que são atendidas pelo Estado, as pessoas pelo qual o Estado chega e o Estado responde. Quando a gente pensa a noção pós-extrativista e pensa essa noção de revolucionária mesmo, radical, a gente está pensando que é porque é uma ideologia pautada pelas pessoas que sofrem com as noções de necropolítica mesmo, que existem em desacordo com o Estado, que existem sob uma formulação diferente. E esse controle político da produção, ele não chega só ao nível do extrativismo, ele é um resultado de uma construção capitalista, né? O Rufino falou da Segunda Guerra Mundial, muito bem falou, inclusive, ao final da Segunda Guerra Mundial, com a expansão dentro, pelo menos, das estruturas de negociação internacional, de que a democracia, como a democracia plena devia ser o objetivo final de alcance de todos os países, como uma prioridade, existe a noção de que existe uma normativa sobre democracia plena. Então, se permite a intervenção de países que produzem hegemonia sobre outros países que não têm as capacidades materiais de atingir essa plena democracia como interpelada. E aí é que a gente chega nesse ponto. Essa democracia, mesmo como interpelada como plena neste país, ainda assim não responde ao bem viver da maior parte da população. Então a gente tem uma população que pode ser levada sim a pensar uma forma diferente e que levaria à produção de um bem viver em comunidade. Poderia levar à produção de algo que não seria nem mais um conceito de perdas e danos, que é o conceito que a gente tem agora quando a gente pauta isso. E nem um conceito, mais um conceito de adaptação e possível mitigação dessa perspectiva, um retrocesso no processo de destruição ambiental no nosso mundo. Em cima do que você disse, Cauã, eu queria trazer algumas reflexões, se o Rufino quiser completar pra gente finalizar aqui, completar com algo que não seja até as minhas reflexões aqui, mas que o professor ele fala, né, o professor Brand ele fala que a crise de 2008 principalmente traz essa reflexão maior ali nos países do hemisfério norte, principalmente a gente sabe a Europa, e em específico ainda mais a União Europeia, né, desse estado de bem viver, né, onde agora eles vão buscar cada vez mais uma qualidade de vida maior para sua população. Temos hoje o exemplo em Paris, que inicialmente o plano deles era migrar de carros a combustão para carros elétricos, e eles foram muito além. Hoje Paris é uma cidade que a maior parte da sua locomoção é feita ou pelo metrô ou por bicicleta, skate, o que for, né? E é justamente nessa época, inclusive, que o Brasil vai ter um boom na exportação agrícola, né? No fim ali do segundo governo Lula. Então, será que esse estado de bem-estar, principalmente da União Europeia, não é o Brasil que é um dos principais colaboradores? Porque enquanto eles focaram cada vez mais em cuidar da sua população, o Brasil ele viu como uma oportunidade de crescer no mercado, e aí foi se gerando essa despreocupação com a sua população, principalmente a população vulnerável, né, que são as que mais são afetadas com essas mudanças extremas da paisagem. E outra reflexão é que hoje no Brasil a gente tem uma grande vontade de ser independente economicamente, assim, da indústria. Tem uma crítica forte hoje no país de o porquê que nós não refinamos os nossos próprios recursos. Nós sempre exportamos eles como commodities. Nós, hoje, uma das maiores extrações de petróleo pesado do mundo, mas as nossas refinadoras de petróleo são para petróleo leve. Então, uma das nossas principais exportações, que é o petróleo bruto, ele é exportado como commodity. A gente não tem esse refinamento para a gente se aprimorar, baratear as nossas coisas internas, até talvez lucrar mais no mercado lá fora, né? Bem como outras commodities que a gente exporta, como eu tinha falado mais cedo, do biocombustível com a cana-de-açúcar e a soja, mas a gente esquece também que hoje os nossos principais inimigos ambientais
né, são a fronteira agrícola e a expansão urbana. Se só com esses dois problemas a gente tem hoje um grande problema ambiental, imagina se a gente tivesse ainda a indústria. A indústria ela ainda vai ela vai ter duas opções, né? Ou ela vai crescer no litoral, e aí a gente vai ter vários problemas como poluição de mares, ainda mais periferização urbana, né? Já que a população se concentra muito no litoral. Ou a indústria vai crescer ali no interior do Brasil, onde está mais próximo dos seus recursos primários, vai acabar afetando ainda mais diretamente a nossa paisagem, né? Nosso ambiente. Essa crítica do pós-extrativismo, ele também vem, como eu tinha falado mais cedo, da indústria. Então, essa tendência da gente querer se industrializar, né, cada vez mais, novamente, ela também traz essas consequências de ainda mais poluição, porque a gente trabalha hoje com trabalhos que tecnicamente são de baixa poluição e indústria é algo de altíssima poluição, né? Assim como você bem frisou, acredito que todos esses pontos estão ligados, o que faz com que o nosso país se torne o berço de uma pseudo-modernidade. Por quê? Porque desde o princípio a nossa base econômica sempre foi desenvolvimento da indústria de base. Teve o ciclo da cana, o ciclo do café, o pequeno ciclo do algodão no norte, e a gente está entrando com a exportação de commodities no ciclo do trigo. Então, durante todo o período de que o Brasil foi encontrado pelos portugueses, nós tivemos como base esse tipo de economia, a economia de exportação, a economia verde. À medida que o tempo foi se desenvolvendo, os métodos agrícolas ficaram renovados, ficaram de mais fácil acesso dos grandes produtores, vindo aí a Revolução Verde no século XX e fazendo com que, em quantos menores pedaços de terra, maior poderia ser a produtividade naquele local, deixando marcas muito fortes na nossa economia. E essa economia que desde sempre foi pautada no campo. Então essa transição seria muito difícil. E agora vem o segundo ponto, que essa parte dessa população fabril, parte das fábricas no Brasil já tem saído dos grandes centros, principalmente por causa do custo de operação, e tem saído indo para indústrias menores. Um grande exemplo, aqui em Brasília, tem uma grande fábrica de cerveja aqui em Anápolis, da Heineken, esse é o nome de cerveja verde. Uma grande produtora de cerveja que saiu dos grandes centros e foi direto para um lugar pouco movimentado. Para quê? Para diminuir os custos, assim fazendo com que se descentralize essa parte da economia. Isso é ruim? De forma alguma. Assim como o João bem frisou, temos que ter vários modais de economia, vários modais de capitalização industrial, porque não podemos ser totalmente dependentes ao externo. Como bem frisado pelo João, a nossa refinaria, os nossos produtos, a nossa tecnologia, que em especial vem de Taiwan, como o resto do mundo. Um grande exemplo, que não podemos ser pautado, o João mesmo frisou, foi a crise do subprime, que impactou toda a economia mundial, principalmente Portugal, Inglaterra, Irlanda, a Grécia e a Espanha, que passaram a próxima década toda tentando se reerguer economicamente, tentando superar todas essas marcas que a variação de uma moeda estrangeira causou no seu próprio país, devendo o FMI, devendo o Banco Internacional. Então é necessário que podemos reconciliar esses vários modais, mas com a industrialização brasileira, com o progresso brasileiro e principalmente com a sustentabilidade, que é o que traz o professor Brandt no livro, que ele todos os pontos da economia estão intimamente ligados ao desenvolvimento e essa prática ambiental. Então é isso, né? Aqui a gente finaliza a nossa análise, nossa crítica, né, sobre esses dois conceitos, né, o decrescimento e o pós-extrativismo. Eu queria agradecer muito aos meus amigos, né, Rufino Gabriel e o Cauã Silva. Uma honra fazer um vídeo assim com vocês, que talvez a gente faça próximos, né? Gostei muito. Com certeza, na verdade, agradeço muito a possibilidade de estar aqui. Eu gostei muito de tratar sobre esse tema. Eu acho que você tratou de uma maneira muito adulta. Eu acho que essa troca de setores acadêmicos ela é muito importante para a gente produzir uma realidade material diferente da realidade separada, né? Então, acho que aqui a gente está realmente fazendo uma coisa muito interessante, muito importante, né, para a produção do conhecimento de fato. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e concordo plenamente com o Cauã que esse debate ele enriquece todas as áreas do conhecimento.
Essas 3 áreas plurais. Área social, trabalhada muito bem pelo Cauã. Área geológica, muito bem trabalhada pelo senhor, João. E a área econômica, que enriquece cada vez mais o nosso conhecimento vasto do nosso Brasil. Muito obrigado, João, pela oportunidade. Então, um abraço aí. Boa noite, Um abraço. boa tarde, bom dia.